Capítulo 6. A passagem. Quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voejaria em plena atmosfera, usando as faculdades volitivas. Entretanto, se é fácil alijar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Posso hoje dizer que os elos morais são muito mais fortes que os liames da carne, e, se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. E, se esse homem complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, através de ações criminosas, debater-se-á, chorará e reclamará embalde, porque as leis que mantêm coesos os astros do céu e as células da terra lhe determinam o encarceramento nas próprias criações inferiores. Se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. Livremo-nos do débito para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso e corrijamos o erro enquanto a hora é favorável, evitando a retificação muita vez dolorosa. Na expectativa inquietante. Agora que me desembaraçara do corpo grosseiro, então restituído à terra, mãe comum das formas mortais, intrigava-me o próprio destino. Abandonamos o cemitério e, preocupado, reparei que Marta sorria afavelmente para mim. Bezerra e o irmão Andrade despediram-se com um afetuoso abraço, declarando que nos esperariam, dentro de 2 horas, em determinado sítio fronteiro ao mar. Minha filha respondeu por mim, afirmando que não faltaríamos. Sozinhos, agora, perguntou-me se não pretendia dizer adeus ao antigo ninho doméstico. Aqueci contente. Com que ansiedade tornei ao ambiente familiar. Contemplei, enternecido, tudo o que fora amontoado pela ternura das filhas em derredor das minhas necessidades de velho e, de permeio com o pranto que me assomou abundante aos olhos, aí espalhei os meus pensamentos e votos de paz e reconhecimento. Visitei o núcleo de trabalho em que tantas vezes fora beneficiado pela graça divina, abracei espiritualmente alguns amigos e pus-me a caminho na direção da praia. A que destino me conduzia? Desencarnado como me achava, por que motivo não me vinha à lembrança de súbito toda a trama de reminiscências do passado? Por que razões não me recordava da anterior libertação espiritual? Onde se localizaria a minha nova habitação? Na região europeia em que eu reencarnara, ou na zona americana em que fora servido pelas benditas oportunidades do serviço e da experiência? Marta assinalou-me a inquietude e recomendou-me paciência. Teria os problemas solucionados pouco a pouco. Em rápidos minutos, alcançamos a praia. Para onde me dirigiria? Entre companheiros. Em meia hora congregava-se ao nosso lado, reduzida a assembleia. Espíritos protetores traziam outras criaturas tão necessitadas de assistência quanto eu mesmo. Esclareceu-me Marta que outros desencarnados, carecentes de amparo, se reuniam aí, esperando também oportunidade de se ausentarem dos círculos terrenos.
Admirado, notei-lhes o abatimento, o cansaço. Exceção de 2 dos 15 convalescentes da morte que se aglomeravam junto de mim, sob o patrocínio de amigos abnegados, mostravam eles o olhar vitrificado e se movimentavam maquinalmente, orientados pelos benfeitores. Acredito que, por minha vez, não revelava aspecto exterior mais atraente. Todavia, não perdera a faculdade de analisar a situação. Podia conversar à vontade e mesmo confortar um deles, dos de melhor posição psíquica, que simpatizou comigo à primeira vista. O irmão Andrade, novamente conosco, notificou-me delicado que nem todos os socorridos se haviam desencarnado na véspera. Alguns permaneciam liberados desde alguns dias, mas não se apresentavam em condições de seguir adiante, senão naquela noite formosa e pacífica. Asseverou que não era tão fácil abandonar sozinho, sem maior experiência na espiritualidade superior, o domicílio dos homens. Inumeráveis entidades inferiores cercam os recém-libertos, tentando realgemá-los às sensações do plano físico. Não seria justo expor amigos bem-intencionados a semelhantes ataques e, por isso, se formavam extensos cordões de vigilância. Disse-me que os pensamentos desordenados de milhões de pessoas encarnadas e desencarnadas do ambiente humano criam verdadeiros campos de imantação aos quais não se subtrai a alma facilmente. Acentuou que a nossa retirada, em perigosa circunstância qual aquela, em que a expedição conduzia alguns irmãos quase inconscientes, se realizaria, com mais êxito, sobre o campo ou sobre as águas. A atmosfera, ao redor desses elementos, é mais simples, mais natural. Tive a impressão de que Bezerra era o supervisor da viagem. Organizou os grupos, distribuiu instruções e estimulava-nos, vigoroso e otimista, um a um. Aproximou-se de mim e informou que a primeira jornada dos que se desenfaixam da carne exige providências que lhes garantam a tranquilidade, fazendo-me sentir que ainda nos demoraríamos um tanto, aguardando uma professora de bairro distante. Escoaram-se alguns minutos e respeitável senhora, ladeada por 2 benfeitores, acercou-se de nós. Reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade. Formosa alegria pairava-lhe no semblante calmo. Saudou-nos a todos, simpática e feliz. De todos nós, os recém-desencarnados que ali nos reuníamos, era a única de cujo peito irradiava a luz. Identifiquei-lhe a humildade cristã. A evidente superioridade que a distanciava de nós parecia afligi-la, tal a modéstia que lhe transparecia das atitudes. Bezerra cumprimentou-a bondoso e, confesso que, reparando aquela mulher de maneiras simples e afáveis, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja me assaltou o coração. Marta, todavia, lançou-me olhar de branda reprimenda. Aquietei-me de pronto, ponderando os sacrifícios a que fora por certo conduzida a bem-aventurada criatura, que me impressionava tão fortemente, para conquistar o precioso atributo. Dono de enorme cabedal de informações sobre os maléficos efeitos da emissão mental menos digna, busquei a recuperação própria, reconciliando-me apressado comigo mesmo, em face da veneranda educadora cuja superioridade quase me feriu. Rearticulei as ideias do bem,
dando-lhes curso intenso na atividade interior. Minha filha sorriu, aprovando-me em silêncio. O aviso de Bezerra. Tão preparados quanto possível para a marcha, Bezerra tomou a palavra conselheiral, dando-nos a conhecer os percalços do caminho. Não posso reproduzir-lhe as observações ao pé da letra, mas o grande benfeitor anunciou que nos aguardariam surpresas dolorosas na hipótese de não sabermos manter serenidade e desapego. À exceção da irmã que a nós se reunira por último, não detínhamos o poder da irradiação luminosa, condição de garantia ao êxito na defensiva contra qualquer assédio das trevas. Estávamos quase todos, os recém-libertos do corpo, desprevenidos quanto a semelhante recurso e distraídos da preparação interior, não obstante a amplitude de nossa confiança em Deus. Poderíamos, assim, cair em sintonia com as forças da ignorância, inimigas do bem. Conservávamo-nos sob a custódia de elevados benfeitores que se interessavam por nós e por nossos destinos. Todavia, se manifestáramos certo esforço no serviço da crença religiosa, fôramos mais apaixonados pela ideia elevada que propriamente realizadores dela no mundo. Achávamo-nos agora num campo diferente de matéria, onde só os conquistadores de si mesmos, no supremo bem ao próximo, guardavam posição de realce e domínio. Enquanto no plano carnal, poderíamos gastar a sagrada força da vida, lisonjeando os prazeres da plenitude física, esquecidos de exercitar as energias internas. Aqui, porém, éramos obrigados a reajustar apressadamente o cabedal de nossos recursos íntimos, centralizando-os na sublimação da vida, em face do porvir, se não quiséssemos dilatar a permanência nos círculos inferiores, acentuando qualidades menos dignas. A jornada, pois, representava a primeira experiência importante para nós, reclamando a nossa determinação de prosseguir para o alto, com o máximo desprendimento da velha estrada de lutas que abandonávamos. De outro modo, provavelmente seríamos colhidos por emoções negativas, inclinando-nos para o retorno. A advertência de Bezerra calou fundamente em todos nós que o ouvíamos, guardando noção daquela hora grave. Reparando que era grande o número dos que ali se mantinham como que narcotizados, indaguei de Marta, em tom discreto, como se comportariam eles ante o severo aviso, informando minha filha de que diversos dos irmãos em traumatismo psíquico despertariam em breves instantes, tanto quanto lhes fosse possível, e que, no fundo, cada qual registrava a advertência a seu modo, segundo lhes permitia a capacidade de entendimento, ainda mesmo considerando a posição de semi-inconsciência em que se achavam. Pretendia formular ligeiro inquérito a respeito da irradiação luminosa a que Bezerra se referira, mas Marta me pediu, bondosa, deixasse as perguntas para depois. A partida. Em breves minutos, encontrávamo-nos prontos. O irmão Andrade e Marta sustentavam-me com os braços, lado a lado. Outros grupos se formaram. Os recém-desencarnados, qual me ocorria, mostravam-se amparados, um a um, por amigos espirituais, acreditando eu que estes constituíam 2/3 de nossa expedição.
A capacidade de volitar está intimamente associada à força mental, porque, após sentida oração do supervisor, começamos a flutuar acima do solo, guardando comigo a nítida impressão de que o vigoroso pensamento de Bezerra nos comandava. O poder da individualidade evoluída e aperfeiçoada, nos comedimentos espirituais, deve assemelhar-se de alguma sorte ao do dínamo gerador em eletricidade, porque assinalava em mim, de modo inequívoco, o impulso determinante do orientador, que ia à frente. Não seguíamos em cordão contínuo, mas em grupos de 2, 3 e 4, unidos uns aos outros. Apesar do abatimento, não quis perder o novo espetáculo. Em breves minutos, tínhamos as águas sob os pés, elevando-nos vagarosamente à maneira de peixes humanos no mar aéreo. Observação estranha. Julguei que pudesse continuar vendo edifícios e arvoredos, rios e oceanos, embora o véu noturno, como se contemplasse o solo planetário da janela de um avião comum. Todavia, a sombra embaixo se fazia assustadoramente mais espessa. Indaguei do irmão Andrade sobre a origem do fenômeno, afirmando-me ele que a esfera carnal permanece cercada por vasta condensação das energias inferiores, diariamente libertadas pela maioria das inteligências encarnadas, assim como a aranha vive enredada na própria teia, e que, de mais alto, com a visão de que já dispunha, poderia ver o material escuro a rodear a moradia dos homens. Quando perguntei se aconteceria o mesmo caso partíssemos durante o dia, informou: não. Qual acontece entre os homens, animais e árvores, há também um movimento de respiração para o mundo. Durante o dia, o hemisfério iluminado absorve as energias positivas e fecundantes do Sol, que bombardeia pacificamente as criações da natureza e do homem, afeiçoando-as ao abençoado trabalho evolutivo, mas, à noite, o hemisfério sombrio, magnetizado pelo influxo absorvente da Lua, expele as vibrações psíquicas retidas no trabalho diurno, envolvendo principalmente os círculos de manifestação da atividade humana. O quadro de emissão dessa substância é, portanto, diferente sobre a cidade, sobre o campo ou sobre o mar. Nos polos do planeta permanece o gelo, simbolizando a negação desse movimento. Mais tarde, observará você que as mesmas leis que controlam o fluxo e o refluxo do oceano influenciam igualmente o psiquismo das criaturas. Recordei as páginas de André Luiz, narrando a vida além-túmulo, e tentei alongar a curiosidade sadia que chegava a vencer minhas impressões de abatimento, mas o delicado amigo aconselhou-me silêncio e oração, em face da expectativa inquietante, naquela hora difícil, de nosso retorno à vida espiritual.